Este vídeo é patrocinado pela Curiosity Stream, que tem mais de 2.500 documentários e títulos de não ficção para curiosos. Aqui temos o clássico jogo da cobra, e você pode pensar nisso como uma cobra 2D vivendo em seu próprio pequeno universo. Mas aqui está uma pergunta: qual é a forma desse universo? Agora, alguns de vocês provavelmente disseram um quadrado, e isso está correto. Sim, essa não era uma pergunta capciosa, porque, bem, podemos ver que é um quadrado com bordas e um limite que a cobra não pode escapar. Certo. E agora sobre esse jogo de asteroides. O que você diria que é a forma deste universo? Aqui, algumas pessoas dirão um retângulo e outras dirão um touro ou uma rosquinha, o que fará com que as pessoas que disseram retângulo digam, o quê? Mas é verdade, de certa forma. Vamos voltar, porque note que não há limite desta vez. Não há borda que pare nosso personagem. Depois de passar por um lado do retângulo, aparecemos diretamente no lado oposto, e o mesmo vale para a esquerda e a direita. Então, como podemos diferenciar matematicamente entre um mundo com limites e um que tem esse efeito de continuidade? Para limites, podemos exibir um quadrado normal, sem maiores problemas. Mas para asteroides, representamos o universo assim. As setas de cores diferentes estão diretamente conectadas entre si. Então, se eu sair da tela onde a ponta desta seta azul está, eu voltarei na ponta da outra seta azul, assim como no jogo de asteroides. E o mesmo vale para as vermelhas. Ambas estão diretamente conectadas. Agora, eu realmente desenhei as setas em uma folha de papel em ambos os lados, porque em vez de apenas dizer, ei, este lado está conectado a este, você sai daqui, você volta aqui, e se nós fisicamente conectássemos eles, fisicamente conectar este lado a este? Bem, se fôssemos fazer isso aqui, de forma que as setas se alinhassem, nós obteríamos inicialmente um cilindro, certo? Mas agora eu ainda tenho que conectar essas setas juntas. Esses lados estavam conectados, certo? E para fazer isso, eu teria que fisicamente, enrolar o papel em si mesmo, o que eu realmente não posso fazer. Ele iria se despedaçar muito se eu tentasse. Mas se isso fosse feito de uma borracha elástica, por exemplo, e eu pudesse fazer essa conexão, então ficaríamos com um touro, como você pode ver aqui. Então, com essa conexão, as setas se alinhariam. E é por isso que o universo do jogo de asteroides pode ser considerado um touro, porque eles são topologicamente iguais. Geometricamente, no entanto, eles não são os mesmos. A geometria se preocupa com coisas que mudam quando você deforma e transforma um objeto, como ângulos, comprimentos, áreas, curvaturas e assim por diante. Como o touro é curvado e o objeto à esquerda, conhecido como touro plano, não é. Eles têm geometrias diferentes, mas suas topologias são as mesmas, porque a topologia não se importa com deformações suaves. Ela só se importa com a perfuração de buracos ou o rasgo da superfície, por exemplo. E rapidamente, apenas note, quando estamos discutindo um touro, estamos nos referindo apenas à superfície, porque só podemos jogar o jogo em uma superfície 2D plana, certo? E as conexões que fazemos não mudam isso. Ainda estamos apenas na própria superfície. Não há interior. Então isso permanece uma variedade 2D, é apenas uma superfície, mas está embutida em um espaço 3D. Mas agora isso nos abre para uma nova maneira de pensar sobre dimensões superiores. Sabemos que isso representa um touro topologicamente. Então o que seria isso? Ou isso? Ou isso? Se você nunca viu isso e quer pensar sobre isso por conta própria, eles seguem em ordem de dificuldade. Este é o mais fácil, pois é um cilindro. Diz, conecte esses dois lados de forma que novamente essas setas se alinhem. E vimos antes, isso nos deixa com um cilindro. Como não há setas nos outros dois lados, não as conectamos. Isso seria topologicamente como um videogame, onde você poderia sair do topo e voltar por baixo, mas os lados são limites reais que você não pode cruzar. Agora este próximo é novo para nós, porque diz que temos que conectar esses lados opostos juntos, mas não como antes. Então, se tentarmos como antes com o cilindro, então as setas estarão voltadas para direções opostas. Isso não é permitido, elas têm que estar voltadas para o mesmo lado após fazer a conexão. Então, para tornar isso possível, teríamos que fazer a mesma coisa, mas colocar uma meia torção no papel. Realmente não consigo fazer isso com papel tão pequeno. Tudo bem, porque podemos fazer isso com isso.
É a mesma coisa, só que num papel maior. As setas estão apontando para direções opostas. E então, se eu fizer a conexão aqui, novamente, nos deparamos com um problema. Mas para resolver isso, eu posso simplesmente dar uma meia volta no papel. E agora as setas estão apontando para a mesma direção. Fazemos a colagem, ficamos com uma fita de Möbius. Algo que já vimos antes neste canal. Então esse polígono fundamental é uma fita de Möbius, que é uma variedade 2D de um lado só que é não orientável. Porque, como já mostrei antes, um objeto que vive nesse mundo e dá uma volta completa, voltará completamente invertido. Isso seria como jogar um videogame onde sair pelo canto superior direito faz você reaparecer no canto inferior esquerdo, mas novamente invertido. E sempre que isso é possível, sempre que você pode se inverter enquanto permanece nesse espaço, então você está vivendo em um universo não orientável. E seguindo em frente, temos este último aqui, que se tentou sozinho e sem conhecimento prévio, provavelmente foi difícil, porque o que ele diz para fazer é conectar esses dois lados, assim como o cilindro, sem problemas aí. Mas agora temos que conectar este lado a este, de forma que essas setas se alinhem. Tenho uma cópia disso que colei para facilitar o manuseio. Agora, fazer isso seria muito difícil, porque se eu fizesse o mesmo, sabe, envolver aqui, as setas estariam apontando na direção oposta, o que não é permitido. Mas o que podemos fazer em vez disso é pegar a parte de baixo, que eu não posso fazer fisicamente, mas vou demonstrar cortando e movendo para cá em cima. Então, novamente, se eu pegasse essa parte de baixo e a movesse assim, as setas estariam apontando na direção oposta. Então isso é um problema. Mas o que podemos fazer em vez disso é cortar um buraco nessa coisa e pegar isso e mover através desse buraco. E agora, empurre-o para cima através do topo e as setas se alinham. Então, é o melhor que consigo fazer com papel. Mas, novamente, imagine que temos um cilindro de antes, e então eu tenho que pegar a parte de baixo, puxá-la ao redor. Novamente, imagine que é uma borracha elástica. Puxá-la ao redor, colocá-la através de um buraco no próprio cilindro e através do topo, de forma que as setas estejam então conectadas. E se você fizesse isso com um material que não rasgasse ou amassasse, então você obteria um modelo de cliente. Isso é algo que também já vimos antes. E você pode ver uma construção melhor disso aqui. Então, topologicamente, este é um modelo de Klein. E a única maneira de um modelo de Klein existir em 3 dimensões é com autointersecção, que é o que você vê bem aqui. Mas este objeto pode existir sem autointersecção se tivéssemos acesso a uma 4ª dimensão espacial. É lá que você encontraria um verdadeiro modelo de Klein onde esse problema pode ser resolvido. Isso é apenas uma versão 2 de uma superfície, mas um verdadeiro modelo de Klein está no espaço 4D. Agora, eu estava conversando com João do canal do YouTube Hora Épica de Matemática, que tem sido de grande ajuda nesses vídeos de topologia. Ele esclareceu várias coisas, então confira seu canal linkado abaixo. Após publicar um antigo vídeo meu, ele me instruiu a citar o modelo Klein na próxima vez para auxiliar na questão das dimensões superiores. Quando você olha para esta imagem, sabe, espero, que é uma representação 2D de um cubo 3D. Embora exista autointersecção nesta imagem, o que não acontece com o cubo. Tipo, essa borda fisicamente intersecta esta, a autointersecção. Ou essa borda intersecta esta. O cubo está se intersectando de uma maneira que não acontece aqui. Essas bordas não se cruzam uma sobre a outra. E o mesmo pode ser dito sobre isso. Estamos olhando para uma representação 3D de um objeto 4D. Aqui vemos a autointersecção, assim como aqui. Mas se tivéssemos cérebros de dimensões superiores que pudessem pensar sobre a 4ª dimensão espacial, veríamos isso e diríamos, sim, a autointersecção. Mas claramente isso não acontece para um modelo Klein real ou um cubo real. É apenas a representação de uma dimensão inferior de um objeto de dimensão superior. Eu nunca tinha ouvido isso antes, mas achei uma ótima maneira de ajudar as pessoas a lidar com a autointersecção. Agora,
Se eu perguntasse se isso é orientável ou não, seria bastante difícil responder sem conhecimento prévio, a menos que você volte para a representação do polígono fundamental, onde você descobrirá, assim como com a faixa de Möbius, que você se inverterá passando pelo topo ou pelo fundo. Então, o modelo de Klein não é orientável. Ok, se você notou até agora, só falamos sobre variedades 2D, e para onde estamos indo são variedades 3D que poderiam representar nosso universo. É aí que as coisas ficam estranhas. Mas primeiro, precisamos falar sobre o produto das formas. O que significa um círculo vezes um segmento de linha, ou um modelo de Klein vezes um círculo, e assim por diante? Bem, eu vou te contar o primeiro. Um círculo vezes um segmento de linha é um cilindro. E aqui está o porquê. Um cilindro pode ser pensado como um segmento de linha de círculos, todos esses círculos empilhados linearmente. Ou pode ser pensado como um círculo de segmentos de linha. Funciona das duas maneiras. É por isso que podemos escrever este cilindro como um produto das duas outras formas. E você vai notar que esses círculos são todos perpendiculares a OS segmentos de linha. Mas aqui está um mais difícil. O que é um círculo vezes um círculo? E por círculo, eu apenas me refiro a OS pontos que compõem o perímetro, não o interior. Na matemática, o perímetro de um círculo é chamado de S1, então eu posso escrever a multiplicação assim. Para responder, percebemos que este símbolo de produto realmente representa o produto cartesiano de dois conjuntos, fácil de entender. Se temos algum conjunto, A composto pelos números 1, 2 e 3, e então outro conjunto B, composto por 4, 5, 6. Então o produto cartesiano de A e B é o conjunto de todos os pares ordenados, A, B, onde A está em A e B está em B. Então o produto cartesiano de A e B incluiria 1, 4, e 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5 e assim por diante. São apenas todos os pontos que incluem algo aqui, vírgula, algo aqui. O interessante é como isso é semelhante à multiplicação regular, no entanto. Se você tivesse que explicar visualmente como é 3 vezes 4, diria que são 4 linhas de 3 de algo, ou vice-versa, e o número total de itens seria a resposta real. Então a visualização nos deixa com uma região retangular de qualquer coisa, maçãs. Agora olhe todos esses pares ordenados no conjunto do produto cartesiano, porque se fôssemos plotar isso, teríamos neste caso uma região quadrada. É a mesma ideia, no entanto. O primeiro conjunto era 1, 2, 3, então essas eram as únicas coordenadas x possíveis ou colunas. Então, os pontos são encontrados nas linhas, ou para as coordenadas i4, 5 e 6, que era o outro conjunto. Então, o produto cartesiano nos deixou com uma região retangular de pontos, mas isso não se limita apenas a inteiros ou conjuntos finitos. Se o conjunto A fosse, em vez disso, todo número real entre 0 e 2, então o conjunto B seria todo número real entre 4 e 5, o produto cartesiano seria, bem, cada elemento em A, vírgula, cada elemento em B. Isso significa que teríamos 0, 4, 2, 4, 5, 4, 6.771, 1, 4, 3 e assim por diante, tudo até 2, 5, ou simplesmente tudo dentro desta região retangular. Você pode pensar nisso como todos os números em B, de 4 a 5, apenas uma fina fatia empilhada em cima de cada elemento dentro de A, de 0 a 2. A propósito, para aqueles que talvez não saibam, é por isso que o plano Chisholm é chamado de R2. É o produto cartesiano do conjunto de todos os números reais consigo mesmo. Todos os números reais perpendiculares a todos os números reais. Agora vamos encontrar o produto cartesiano de dois círculos. Vamos desenhar um segmento de linha e indicar que as extremidades estão conectadas, talvez colocando duas linhas pequenas nas pontas. Isso seria como um videogame unidimensional onde sair de um lado te traz de volta para o outro. É igual às setas anteriores, mas elas seriam confusas aqui, então usarei apenas segmentos de linha. Então, o que temos aqui é topologicamente um círculo, ou S1. Mesmo que não esteja mostrado, as extremidades são coladas juntas, e assim obtemos este ciclo fechado. Agora precisamos encontrar o produto cartesiano disso e de outro círculo.
Mas lembre-se de antes. Para fazer isso, você apenas pega um dos seus conjuntos, como 0 a 2, e então empilha o outro conjunto, 4 a 5 perpendicular a ele, e então varre através. Então aqui vamos empilhar outro círculo perpendicular ao nosso primeiro. Usarei pontos para mostrar a conexão dessas extremidades, formando assim um círculo. Então varremos para obter uma região retangular. Agora, como cada um desses pontos na parte superior está diretamente conectado ao oposto, então podemos simplesmente dizer que todo este lado do nosso retângulo está conectado àquele lado oposto. E também, como esta extremidade estava conectada a esta desde antes, então podemos dizer que todo este lado está conectado ao oposto. Então temos este retângulo, onde todos os lados opostos estão diretamente colados, que pode ser representado por este polígono fundamental, que topologicamente sabemos que é um toro. Este é o produto cartesiano de dois círculos, porque um toro é um círculo de círculos, ou um círculo diferente de círculos. Então essa é a ideia básica por trás do produto de formas. É incrivelmente semelhante a multiplicar números inteiros juntos. E com isso, se agora lhe pedirem para encontrar o produto de um toro, escrito 2 e um círculo bem, não é muito difícil. Basta pegar um toro plano e empilhar um ou um círculo perpendicular a ele, onde essas extremidades estão conectadas. Depois faça isso em todo o toro, varrendo esses círculos por todo o objeto, até obtermos um cubo. Este não é um cubo normal, no entanto, porque os lados opostos do toro são colados. E todos os círculos que vão da face superior para a inferior também têm suas extremidades coladas. O que significa que todas as faces opostas deste cubo estão conectadas, deixando-nos com algo chamado três-toro. Agora, se você tentar imaginar fisicamente conectando as faces opostas, ou as setas juntas, como antes, o cubo fosse feito de borracha elástica, então você terá alguns problemas porque isso requer uma quarta dimensão espacial. Mas isso ainda é uma variedade 3D e a primeira deste vídeo. As variedades 3D indicam as possíveis topologias do nosso universo. Onde sim este três-toro é um que foi teorizado. Mas isso será o tema do próximo vídeo, porque isso demorou muito mais do que o esperado. No entanto, se você tem um grande interesse em espaço, física e cosmologia, então você pode aprender muito mais no CuriosityStream, o patrocinador deste vídeo. O que você está vendo aqui é chamado de Lugares Favoritos de Stephen Hawking, que provavelmente é uma das séries mais visualmente impressionantes que eu já vi neste site. São 3 vídeos narrados por Stephen Hawking que mostram ele em uma jornada pelo espaço enquanto discute algumas grandes ideias, como buracos negros, universos paralelos, física quântica e muito mais. Esta série aborda parte da história do universo e também algumas das maiores ideias atuais em física e cosmologia. E eles têm uma categoria inteira do site dedicada ao espaço e ao universo, que é a minha categoria favorita de documentários para assistir. O CuriosityStream, disponível mundialmente em diversas plataformas, custa $2,99 mensais. Se inscrever pelo link abaixo dá direito ao primeiro mês de associação grátis, eliminando qualquer risco de experimentar. Assim, terão acesso ilimitado aos melhores documentários que tenho certeza que muitos apreciarão. E com isso, vou encerrar o vídeo aqui. Obrigado, como sempre, aos meus apoiadores no Patreon. Siga-me nos links das redes sociais abaixo. Até o próximo vídeo.